hoje é o Dia Nacional e Internacional, o Dia Mundial de Enfrentamento ao Trabalho Infantil. Como também vou registrar hoje com dados a situação dos professores da rede estadual e que hoje estão paralisados por 24 horas, nesse momento estão fazendo um ato na porta do Palácio Adélia Franco, exatamente diante do comportamento do governo de não dar nenhuma alternativa a uma pauta ampla que o CITES em audiência entregou ao governo do Estado. Com relação ao enfrentamento ao trabalho infantil, eu trago alguns dados preocupantes para esta casa. Por favor. Aqui no Brasil, 2.500.000 crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos são trabalhadoras. 98,4% das nossas crianças ocupadas com idade de 5 a 13 anos frequentam a escola. Sim, frequentam a escola e trabalham. 79,5% dos adolescentes ocupados com idades entre 14 e 17 anos frequentam a escola. 21% não frequentam a escola. 26% das crianças ocupadas com idade de 5 a 13 anos recebem remuneração. 78,2% dos adolescentes com idade de 14 a 17 anos recebem remuneração. E aí é um dado preocupante, porque a tendência desses que são remunerados, tanto criança como adolescente, é ir abandonando a escola. E aí, deputado Luciano Pimentel, é um dos fatores de evasão, não só do Instituto da Educação Federal, é um dos fatores de evasão da escola pública, é a necessidade de trabalhar na infância e na adolescência nesse país. 71,8% das crianças de 5 a 13 anos ocupadas são pretas e pardas. Então, na verdade, os negros nesse país, desde criança, que trabalham, que são explorados e que os direitos são negados. Agora vem os dados mais graves. 236 crianças e adolescentes morreram enquanto trabalhavam em atividades perigosas entre o período de 2007 e 2017. No período, numa linha histórica de 10 anos, perdemos 236 crianças e adolescentes no trabalho. No mesmo período, 40.000 sofreram acidentes, dos quais 24.654 foram graves, com fraturas e amputações de membros. Isso são dados do PNUD. Portanto, não dá para a gente fazer uma reflexão mais ampla, porque eu estou só no pequeno expediente. Deputado, tem mais 3 minutos. Eu agradeço. E eu preciso fazer outro registro que são articulados, que é a questão da educação. Não tem como a gente discutir enfrentamento ao trabalho infantil sem discutir prioridade da escola pública. E no dia de hoje os professores têm uma ampla pauta, que é a pauta da carreira, que foi totalmente destruída pelo governo Jacques Barreto. E nós estamos vendo aí, olha, quando eu digo que 79,5% dos adolescentes desse país, de 14 a 17 anos, frequentam a escola e trabalham, já mostra que a jornada ampliada, ou você dá uma alternativa para essas crianças, essa juventude, ou eles vão abandonar a escola. Porque o trabalho é que ajuda a sobrevivência sua e dos seus familiares. Então aqui eu tenho vários deputados, deputado Maria, deputado Pitidieri, que conhece bem a zona rural. E sabe que a maioria do filho do camponês, a produção familiar é uma produção que envolve desde criança. Né? Desde que não tenha perigo, que não tenha exploração, ela é educativa. Ela vai aprendendo, né, determinados fazeres importantes para a sua cultura. Não pode ser explorada. Que aí é exploração, aí é trabalho infantil. Mas o trabalho, ele é educativo. Então a gente tem que saber analisar a diferença do trabalho como exploração, que é esse, né? E do trabalho enquanto princípio educativo que educa todo o ser humano. O ser humano evoluiu a partir do trabalho. E quero aqui colocar a questão da educação. A pauta é ampla. O sindicato pediu uma auditoria da Folha porque é um absurdo. Daqui para a próxima semana, talvez, eu traga esse absurdo para aqui. Comecei a estudar a situação por escola. Aqui em Aracaju, tem escolas
que a relação professor-aluno, a média, é de 6, 7 alunos para um professor. Enquanto que no interior, falta professor. Porque aí as pessoas, não só as pessoas são transferidas, essa política da jornada ampliada, que faz seleção do professor, foi uma forma de transferir os professores, que foram selecionados. E os professores que não quiseram concorrer, ficaram sem campo de trabalho. Então você não pode tirar daquele espaço, né? E está gerando um problema muito sério, gravíssimo, gravíssimo. A média em Aracaju provavelmente vai dar uma média de uns 17 a 18 alunos para um professor. Então é complicado, porque o recurso da educação ele é todo carimbado, ele é todo normatizado. Enfim, eu vou mostrar, eu peço que coloque a última planilha, que eu vou mostrar, eu peço mais um minuto para terminar, deputado. Eu peço que coloque a planilha dos salários, porque eu vou mostrar aos senhores a destruição da nossa carreira. Ora, o instrumento de trabalho nosso é o estudo. Se é o estudo, nós, a vida inteira, desde o Estatuto do Magistério, em 1973, que nós temos uma carreira diferenciada de acordo com o estudo. O professor que tem nível médio, o professor que tem nível superior, tem como ampliar esse quadro? Não, né? Eu vou ter que ler para os senhores. Então, aquele primeiro, o último aqui embaixo, é o professor que só tem 1 ano de magistério. Os senhores estão vendo ali em cima, é a gratificação de regência de classe, R$ 982,14. Vencimento efetivo, R$ 2.455,35, que é o piso que deveria ser professor de nível médio. Esse professor já tem nível superior. Está no início de carreira, ele não tem triênio. Agora vamos para o professor que tem 14 anos de serviço, em cima, 14 anos de serviço. Vencimento, R$ 2.455,35. Regência, R$ 982,14. Aqui nós já temos triênio, porque ele tem 14 anos, então R$ 613. E tem aqui essas outras duas gratificações, são as prestações do 13º. Vamos para o que tem 26 anos. Salário vencimento básico, R$ 2.455,35. Regência, R$ 982,14. E a diferença está no adicional do triênio, 962, porque ele já tem tempo de aposentadoria. O que tem 32 anos que já está aposentado, a mesma coisa. Salário, R$ 2.485, regência, 982. Esse daí tem o adicional que essa casa tirou. Esse professor com 32 anos ainda tem o adicional. Ele aqui tem a gratificação natalina, que é dividida, né? E tem o adicional e o triênio. Daí ele tem uma diferença para os demais na remuneração. Então a situação é gravíssima. Não tem nenhuma diferença. Você tem 32 anos de serviço, você tem o mesmo salário, e a única vantagem de carreira é a regência, a mesma regência. A diferença vai no adicional que tirou, essa casa aprovou a retirada de 1/3, portanto, os novos, os que já têm 26 anos, não tem mais o adicional, não tem mais. E os que estão entrando agora têm a mesma remuneração dos que já deram 25, 30, 35 anos de serviço. Então é muito grave, isso nunca aconteceu desde a reabertura política. Aliás, no golpe militar é que nós conquistamos o primeiro Estatuto do Magistério, em 1973. E aí estabelece essa diferenciação. Mais uma para Tá, eu vou encerrar. Estabelece essa carreira e essa diferenciação pela qualificação profissional. Quer dizer, quanto mais você estuda, melhor posição você tem na sua carreira. Infelizmente, em 3 anos, o governo Jacques Barreto, com a política implementada por Jorge Carvalho, destruiu totalmente a carreira, e os professores hoje paralisados na tentativa de abrir um diálogo para ver como recomeçar a construção. Porque, na verdade, a prioridade foi outros segmentos, né? Principalmente a polícia, a fiscalização, em detrimento da educação. Acho que todos merecem ter plano de carreira, valorização
e isonomia. Porque só assim a gente começa a resolver e enfrentar os graves problemas sociais que o Brasil está a enfrentar e Sergipe também. Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados.